Pai, que essa vida, Senhor, venha voltar aos teus caminhos. Essa pessoa que de repente um dia se afastou. Essa pessoa que de repente um dia pensou que ia conseguir caminhar sem ti, mas ela percebeu que não. Ah, Deus, venha aceitar essa pessoa. Escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, para que esse nome nunca mais seja apagado, Senhor. E essa pessoa que de repente um dia desanimou, um dia enfraqueceu. Às vezes é uma pessoa que está na igreja tanto tempo, mas está já desanimada, já parou, já desistiu, já não crê, já não acredita mais. Ah, Senhor, derrama sobre ela esperança, fé. Aceite essa pessoa, abrace essa pessoa e mostra para ela que tu és o Deus que está na vida dela e que o Senhor ama ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz, povo de Deus. Volte para Jesus. É você mesmo que entrou aí. Esse vídeo é para você. Volte para Jesus. De repente, um dia você parou. Um dia você desistiu. Um dia você largou da mão de Deus. Um dia você pulou do barco. De repente, um dia você caiu, assim como Pedro da Bíblia caiu. Porque às vezes você pensou que você conseguiria caminhar sozinho. Você pensou, eu vou largar, Senhor, porque de repente eu consigo sozinho, eu posso sozinho, mas você percebeu que não. Igreja, volte para Jesus. Esse vídeo é para você mesmo, volte para Jesus. Deus te chama, volte para casa. Volte para casa, porque Jesus vai te receber de braços abertos. Ah, igreja, volte para Jesus. De repente um dia você parou. De repente você fez como um carro que se estacionou, sabe? Aí você fala pra mim, ah, obreira, um dia eu orei, um dia eu preguei, um dia eu louvei. Um dia eu fui levantado a obreira, missionária, pastor, mas eu parei. Volte para Jesus, volte a usar o teu chamado. Volte para casa, porque Jesus te chama, volte para casa. Você desistiu, você quis conhecer o mundo, assim como um dia eu fiz, assim como muitos um dia fez. Ah, eu vou conhecer o mundo, eu vou ver o que tem lá no mundo. E você percebeu que lá no mundo você não encontrou a paz que dentro da igreja você encontrou. Lá no mundo você não conseguiu encontrar a alegria que na igreja você não encontrou. Você não conseguiu encontrar no mundo a alegria que dentro da igreja você encontrou. Porque você viu que lá no mundo, ainda que era uma vida de festas, de bebida, às vezes uma vida onde você fazia o que quisesse, uma vida onde você levava assim do nada, mas você percebeu que lá no mundo você não conseguiu preencher esse vazio que dentro da igreja foi preenchido. Você viu que lá no mundo você não conseguiu sentir a presença de Deus. Ah, porque só quem é de casa consegue sentir a presença. Quem é de casa não tem como ficar longe. Esse vídeo é para você mesmo. Quem é de casa não fica longe. Então volte para Jesus. Jesus te espera. Volte para Ele. Porque você fala, Suzana, eu fui pro mundo, eu fui conhecer o mundo, mas eu percebi que lá eu não encontrei a felicidade que dentro da igreja eu encontrei. Escute. Eu sempre fui da igreja, sempre. Orei, pregava não, por enquanto eu só orava. E louvava assim, só por adorar a Deus mesmo, por ser grande adoradora. Tem um momento de minha vida que eu saí. E eu voltei aos 13 anos. Aos 13 anos eu percebi que algo estava frio. E até então eu achava que o erro estava na igreja, no pastor, mas não. Eu percebi que o erro estava em mim. Era em mim que estava o erro. Porque um dia eu saí.
E quando eu voltei foi difícil para mim me firmar novamente. Foi difícil para me libertar, porque quando eu voltei, eu passei por um alto processo com Deus. Eu passei pelo deserto com Deus. Quando eu voltei, eu passei pelo ensinamento, pelo alto preparo, pelo o oleiro moldando o próprio vaso. E eu ia para a igreja, já não sentia a presença que antes eu sentia. Porque isso foi castigo de Deus, porque um dia eu soltei da mão de Deus. E assim existem pessoas aqui que um dia soltou da mão de Deus, um dia abandonou, um dia largou a fé. Volte para Jesus, volte. Aos 14 anos, estava em uma igreja e o pastor falou: quem quer aceitar Jesus? O meu coração fez assim, ó. Deus deu um empurrão, me chamando, falando: vai. A minha boca dizia não, mas o meu coração ardia. Deus falava: chegou a sua hora. Até que quando eu fui lá na frente, eu levantei minha mão e falei: Senhor, eu quero te aceitar. Eu comecei a sentir a presença, eu comecei a chorar porque eu sentia aquele poder, eu sentia aquela presença, aquele fogo que muito tempo eu já não sentia. Então volte para Jesus. De repente você é a pessoa que orava, que pregava, mas você se esfriou. Entenda, igreja. A Bíblia fala: você que está preso em Deus, cuide para que não caia. Porque quem já passou sabe, para voltar é difícil. Sair é fácil, mas para voltar é difícil. Para voltar a sentir a presença. Mas volte para Jesus, é você mesmo. Hoje você tem uma oportunidade de aceitar Jesus. De repente amanhã você pode não ter. De repente amanhã Jesus pode voltar. Você pode não ter mais a oportunidade de aceitar Jesus. Esse vídeo é para você mesmo, que de repente precisa aceitar Jesus. Precisa se levantar e falar: Senhor, eu te aceito como o único, suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, para que o meu nome não seja apagado. Então aceite Jesus. Você que está aceitando Jesus, digite no comentário: eu estou voltando para casa. Ou comente: aceito Jesus. É mais fácil, mais rápido. Eu aceito Jesus. Aceite Jesus. Não se desespere. Não fique mais no mundo, não fique mais por aí. O seu chamado não é ali. Quando era do mundo, eu queria fazer as coisas, mas não conseguia, mas não entendia o porquê. E aí eu fui perceber que eu não me encaixava no mundo, eu não conseguia me encaixar no mundo. E aí eu fui perceber que Jesus havia me escolhido, Jesus havia me chamado, Jesus tinha um chamado para mim. E eu percebi que eu não me encaixava no mundo. Por quê? Porque Jesus já havia me escolhido. E assim como é você, às vezes você até viu um momento de festa, mas você não conseguiu preencher esse vazio que há dentro de você. Mas Deus te chama hoje. Volte para casa. Desejo a você que você fique firme na presença de Deus. E você que é inscrito nesse canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal para que vida seja alcançada. Porque esse vídeo precisa chegar em pessoas que precisam de Deus, de Jesus. Esse vídeo precisa chegar em almas que ainda não aceitaram Jesus. E você tem que ser canal de bênção junto comigo. Me ajude a compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo precisa chegar em pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Deus tocou no meu coração neste momento para abrir essa câmera, para te falar: volte para Jesus.
E eu sei que há vidas que precisam de aceitar Jesus. Então compartilhe, para que o maior número de almas possível venha não apenas ouvir, mas que venha voltar para Jesus, assim como um dia eu voltei. Assim como um dia eu percebi que eu não me encaixava no mundo, porque Ele havia me escolhido, porque sobre mim havia uma promessa e sobre a sua vida também existe uma promessa. Oh, glória a Deus, aleluia. Volte para Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.